Bom, aí no meio do caminho apareceu uma outra coisa estranha, que o pessoal, logicamente, interpretou de acordo com as teses confusas sobre o dia 7, porque até certo ponto bate com essas teses, que foi o seguinte: Bolsonaro, surpreendentemente, vai à televisão e fala que não vamos cumprir a lei, papapá. Aí uma parte da base dele protesta, ele fala, vamos acalmar por enquanto, depois a gente vê como é que fica, etc. e tal. Aí o pessoal falou, é o telefone do Fux. Fux ergueu lá o telefone, Bolsonaro afinou. Nós precisamos, inclusive, ver qual é a marca desse telefone e tudo, porque é uma arma poderosíssima na luta de classes. O discurso do Fux, no dia seguinte, foi um discurso que você, vendo o cidadão na televisão, você ficava com pena dele. A imprensa burguesa falou, contundente discurso do presidente do STF. O discurso não foi nem um pouquinho contundente, ele não estava com ar contundente, ele simplesmente tinha que responder o que o Bolsonaro falou, porque o ato foi um ataque ao STF. Se o STF tivesse com poder de fogo, teria que ter respondido com mais do que uma nota oficial lida com uma voz relativamente trêmula pelo Fux. Mas eles não fizeram isso, porque eles não estão com toda essa carga, né? Então, o que explica a conduta do Bolsonaro? O que explica a conduta do Bolsonaro é aquilo que até apareceu na imprensa, a imprensa até deu essa versão, mas o pessoal prefere ignorar também esses fatos. O Temer viajou para lá, para Brasília, né? Se reuniu com o Bolsonaro e falou, nós temos um grave problema com a greve dos condutores. Essa greve vai cair no seu colo. Quer dizer, a greve vai abrir uma crise, é isso que a burguesia pensa, independentemente da conversa do Temer com o Bolsonaro. E a greve, se ela continuar, vai abrir uma baita crise. A última vez que os condutores entraram em greve, o pessoal não lembra, né? Porque uma coisa importante de fazer análise é você nunca lembrar o que aconteceu antes. O que dá a você uma liberdade para criar, né, sem empecilhos. Que foi no governo Temer, houve inclusive, né, boatos muito mais fundamentados do que o de hoje, de golpe de Estado. Que os militares poderiam dar decretar estado de sítio, né, e até dar um golpe de Estado. Porque a greve dos condutores é uma arma poderosa. Ela para a economia nacional. Já mostraram isso daí, não é que é uma imaginação. Por exemplo, com essa greve que está... O Bolsonaro falou para o pessoal não fazer greve, tem toda uma confusão no meio aí. As entidades sindicais, que evidentemente não são muito representativas, tiraram nota contra. Uma entidade dos caminhoneiros autônomos pediu que a PM interviesse para reprimir os caminhoneiros, para retirar eles da estrada. Veja só, a entidade dos caminhoneiros pediu para reprimir. Com toda essa confusão, nós já temos uma situação nesse momento de virtual desabastecimento em 2 estados, um deles é Santa Catarina. Se a greve continua, se a greve se implantar e continuar 3 dias, o país todo vai parar. O que significa que vai parar distribuição de gasolina, distribuição de alimentos, as importações, as exportações. E nós estamos numa situação em que a inflação oficial já bateu 10% ao ano. Oficial. Todo mundo que compra alguma coisa em qualquer lugar do país sabe que a inflação real é muito mais superior a isso. Com a greve dos caminhoneiros, o desabastecimento ia provocar uma explosão inflacionária. Sem falar que as empresas que estão com a corda no pescoço, várias delas podem ir diretamente à falência. Quer dizer, a greve ela tem um potencial muito grande de instalar um verdadeiro caos social no país. Na esteira do caos, o que vai acontecer? O pessoal já está... Nós já analisamos aqui em diversas oportunidades que o Brasil é um barril de pólvora.
um determinado acontecimento pode fazer explodir todo o negócio. E você começar a ter saques em grande escala, ataques aos governos, quer dizer, uma desestabilização total do regime político no país, que já está muito desestabilizado pela luta entre os dois setores da burguesia. Então, quer dizer, a greve dos caminhoneiros poderia facilmente ser o estopim dessa convulsão social no país. E foi por isso que o Bolsonaro recuou. E só por isso, não é que... Por que ele teria recuado? Porque o Fux fez um discurso? Não faz o menor sentido isso daí. Porque o pessoal fala, ele tem medo de impreso, tem medo de sofrer o impeachment. Terminou o ato, o pessoal foi de novo lá com o impeachment, o Lira falou, não vai ter impeachment. Reuniram o PSDB. Né? Porque a imprensa queria mostrar o seguinte, que depois da demonstração do Bolsonaro, eles queriam dizer o seguinte, que todo mundo agora está contra o Bolsonaro, inclusive todos os partidos de direita. Aí o PSDB, que é um partido de direita mais à esquerda, digamos assim, né? Porque os outros é DEM, PSD e tal, se reuniu porque um setor levantou a tese do impeachment do Bolsonaro. Aí chegou na reunião, uma parte do partido falou, de jeito nenhum. Né? Não somos favoráveis de jeito nenhum a aprovar o impeachment, e não aprovou. Aí falaram que vão abrir uma discussão. Mas até fazer a discussão, já chegamos nas eleições, não tem mais impeachment. Quer dizer, não aconteceu nada. Ninguém mudou de posição, nada. E nem era para mudar, porque, de fato, a realidade é que o Bolsonaro deu uma demonstração de força. Um setor do PSDB, inclusive, falou, veja, para você discutir o impeachment, a oposição precisa ter mais gente na rua do que o Bolsonaro, quer dizer, precisa colocar um ato maior do que esse que ele fez na Paulista. O que é uma coisa lógica. Só no universo psicodélico, né, de uma parte da esquerda que isso daí não é lógico. Então nós vemos que é uma situação, a situação é muito negativa. Do jeito que a coisa vai, né, o Bolsonaro se fortalece. Ele não está enfraquecendo, ele está se fortalecendo. E a questão da greve dos condutores é uma chave para ele ter recuado. Quer dizer, não dá para um governo, a burguesia estar completamente dividida diante de uma eventual situação de crise social. Se a greve continuar e a crise se estabelecer e houver convulsão social em determinados estados, o que vai acontecer? A burguesia vai exigir do Bolsonaro que ele decrete o estado de emergência e coloque o exército na rua nesses lugares. Agora, fazer isso no meio da briga é difícil. Como é que você vai fazer? Né? Então, o Bolsonaro falou, não, tudo bem, vamos com calma aí. E ele fez isso daí porque ele está numa posição mais confortável do que o STF. Porque senão, ele não faria se ele tivesse acuado. Né? Ele adotou uma posição de classe, digamos assim. A burguesia não quer greve. E a burguesia quer estar preparada para a greve. Então ele falou, tudo bem, não tem problema, eu sou representante da burguesia. Causou uma insatisfação em setores do bolsonarismo, mas que ele sabe que ele vai controlar. Né? Os bolsonaristas estão fazendo a campanha de que a atitude dele responde a um plano maior, o que é verdade, num certo sentido, né? Mas não é exatamente o que eles estão falando.